Simplesmente as pessoas não tinham onde morar, um indicava para o outro. À noite eles faziam o piquete entre eles. E assim começou a ocupação. Os colegas ajudam, os vizinhos ajudam, final de semana vai encher uma laje, tá a comunidade lá. A ideia de fazer o vídeo, ela surgiu a partir da necessidade de ter mais um instrumento para a educação, tanto do pessoal de prefeitura como de população, principalmente a população. As áreas de risco, elas se formam porque a população normalmente ela não tem dinheiro, né? Ela não tem condições de habitar em um terreno que seja um terreno bom para a construção, então elas migram para essas áreas que sobram na cidade, né? Que são os terrenos mais baratos. Elas chegam a esse local, uma área de encosta, por exemplo. Os primeiros ocupam a parte de baixo, que é mais fácil de ser ocupada, e os últimos vão ocupar as partes mais inclinadas, as encostas. Para que você determine se uma área é de risco, você deve levar em conta pelo menos duas coisas. A primeira é o meio físico, a questão de geologia, dos solos, da inclinação das encostas, que é o relevo, e o problema da ocupação, o tipo de ocupação. Se eu tenho moradias de baixo padrão construtivo, elas são mais vulneráveis a ser atingidas por um escorregamento. Se eu tenho uma moradia de bom padrão construtivo, moradias de alvenaria, elas são mais resistentes, ou seja, menos vulneráveis, né, a ser atingida pelo processo. Quando você vai ter uma ocupação, a população faz uma escavação no talude natural, formando, então, o talude de corte. Esse material escavado é lançado na encosta, formando o aterro lançado. O que a gente observa normalmente nas áreas de risco é a distância que a moradia está com relação à base e ao topo do talude ou da encosta. Quanto mais próximo da base ela estiver, mais fácil de ser atingida por um deslizamento. E quanto mais próximo ela estiver do topo do talude, mais fácil do deslizamento ocorrer e afetar a estrutura da moradia. Vocês veem aqui que nós temos aqui um conjunto de casas que estão bem coladas no barranco. Se a gente tiver um deslizamento aqui, esse deslizamento vai pegar esse fundo dessas casas. A casa deveria estar mais afastada do barranco, não é? O que a gente tem orientado é que a população não façam esses tipos de cortes, né? Evite fazer o lançamento da sua água servida na casa, no quintal do vizinho. Observem alguns sinais de movimentação no seu terreno. A população das áreas de risco, ela também pode exercer o que a gente chama de autoproteção. Ou seja, ela pode observar esses sinais que pode acontecer um deslizamento e tomar a providência de chamar a Defesa Civil e sair da sua casa. Defesa Civil, Cristiano? Sim, é que eu tô com uma rachadura aqui na minha casa. Tá, é muito grande? A rachadura tá bem grande, sim. Tá indo de cima a embaixo até o chão. E a largura dela? Mais ou menos de 2 a 3 dedos. Tem mais gente com a senhora aí? Tá, 2 crianças. Nós estaremos encaminhando para a senhora um pessoal qualificado para fazer a vistoria técnica e o acompanhamento do seu caso. Ah, tá bom, então eu aguardo, tá? Obrigado. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Sou Walter da Defesa Civil, o Ministério me chamou aqui pra... Essa rachadura que apareceu, ó. Ah, tá. Pelo que eu vejo nas outras estruturas aqui da casa, pra cá tá bom, né? Agora, para esse lado aqui, acho que está comprometendo esse lado aqui, que deve estar movimentando para lá. Rodrigo, me fala uma coisa, a água de lavagem sua vai para onde? Onde é que você lança toda essa água? Pro canto aqui da casa? Pra frente do barranco? É uma situação bastante crítica em relação, para quem mora no morro. E começam a aparecer esses sinais, né? Uma rachadura, né? Então a gente sempre recomenda que se trabalhe com essa questão da água, essa água que está lançando no morro, não lançar mais,
Como a água é o principal causador do deslizamento, você tem que cuidar daquela água que a pessoa usa na sua casa. E para isso você tem que fazer sistemas de drenagem eficientes que tirem a água do terreno e levem para a área, para a parte de baixo da encosta. O que a gente está observando aqui é o que a gente chama de lançamento de água servida em superfície. Normalmente o deslizamento ele se dá em época de chuva, pela água que se infiltra no solo e vai aumentando a sua umidade. E além dessa água da chuva, o esgoto lançado nas encostas, ele aumenta ainda mais a possibilidade desse deslizamento ocorrer. Quando você vai ter um deslizamento, o solo movimenta-se e descola da parte de cima da encosta. E aí você tem a formação do que a gente chama de trinca. Aí você pode ter uma trinca no solo, uma trinca no chão da casa ou uma trinca na parede da casa. Na verdade, a gente está mostrando, né, uma das principais evidências de movimentação de um terreno, né, de um barranco. Essa trinca tem uma espessura bastante razoável, né? Ela indica que toda essa porção do barranco, do talude, está descendo em direção ao rio, na proximidade, no limite com a moradia, né? A moradia está muito próxima à situação e a trinca teve uma evolução naquilo que a gente chama de degrau de abatimento, né? Quer dizer, há um deslocamento do terreno em função ao seu patamar aqui. Essa é a trinca da moradia, também uma das evidências de movimentação para deslizamentos. Então, sempre que a gente observar essas trincas, a gente pode ver até a abertura dela, é uma abertura relativamente grande, que indica que realmente o processo aqui de escorregamento está instalado e essa moradia está realmente se movimentando e a tendência é que ela continue descendo e vá desabar. Aqui eu sei que aqui é bem reto. Aqui já tem até aqui o piso tem uma lombadinha. Porque aqui você pegou a terra firme, não é? Agora aqui já foi como até que você puxou do próprio barranco e aterrou e ampliou aqui para frente para acontecer isso aí. Por isso que acontece. Tá. Normalmente a gente usa, quando a gente vai fazer a vistoria no local, a gente pega uma régua e faz um risco de assim, vertical, outro de cá. Aí você mede. Vamos supor, você pode colocar 20 centímetros aqui de um risco no outro. E ali os dias você viu que está dilatando, se já deu 21, ou 20,5, ou 22, você pode saber que ela está indo muito mais. Porque se os risquinhos estão se afastando, quer dizer que a própria rachadura está aumentando. E aqui atrás, né, teve um deslizamento aí, desceu o material junto com a bananeira, né? Estacionou aí. Mas a parede ali não tem problema nenhum. Só a bananeira que bateu ali que abriu um buraquinho. Então que a gente vai usar aquele buraco até para fazer uma janela. Em geral, a vegetação natural, ela ajuda a proteger o solo, assim como as gramíneas. E, às vezes, nós temos as bananeiras e outros tipos de vegetação que acumulam muita água e é bastante prejudicial à encosta. Em algumas situações, você vai ter postes, árvores e muros exatamente onde o solo está se movimentando. Quando eles inclinam, é uma forte evidência de que o deslizamento vai ocorrer. Você observando isso, tenha certeza que o seu terreno está movimentando e pode ter um deslizamento. Depois que ele ocorre, aquela marca que fica na encosta, onde a terra se desprendeu, é chamada de cicatriz. É muito importante observar se existem cicatrizes próximas da sua moradia. Isso é um forte indicativo de que outros deslizamentos podem ocorrer na sua área. A construção próxima dessas áreas deve ser evitada. Um outro problema que a gente tem nas áreas de risco, além do aterro lançado, seria o lixo e o entulho que são lançados em costa abaixo. Esse é um material que ele não tem uma resistência, ele não tem uma liga. Quando chove, é mais fácil dele deslizar e atingir as moradias que estão abaixo. A pessoa que mora na parte de cima, ela joga esse lixo, joga esse entulho, ela não sabe que, na verdade, ela gera um risco para o vizinho dele que mora em costa abaixo. Em situações que você tem chuvas, a água do escoamento superficial ou da chuva ou do escoamento concentrado, ela vai remobilizar esse material, esse lixo, e ele pode descer em costa. Então, já tivemos várias situações de escorregamentos em áreas com lixo, né, material que chegou a fazer vítimas fatais. As pessoas vêm de um aluguel difícil, então não tem para onde ir, vai fazendo a sua moradia. Quem não gostaria de morar num local decente? Acho que todos os moradores que moram nessa área vieram para sair do aluguel. Acho que todos gostariam de morar num lugar sem risco, né? É claro que todo mundo deveria morar num lugar seguro. Mas se você já vive numa área de risco, lembre-se que existem maneiras de se autoproteger. Não faça cortes tão altos e inclinados no seu terreno.
Afaste a casa o máximo possível do barranco. Lembre-se que não é só a água da chuva que causa deslizamento. Não jogue a água e o esgoto no seu terreno, no terreno do vizinho. Não jogue lixo, entulho, terra escavada barranco abaixo, que esses materiais também podem deslizar. Fique alerta aos sinais que indicam que o terreno está se movimentando, como as trincas ou rachaduras no chão e nas paredes, a inclinação de postes, árvores, muros. E o mais importante, em época de chuva, se você perceber que a sua casa está em risco, chame a Defesa Civil e saia imediatamente. Lembre-se que a vida é o bem mais precioso que você tem. Converse com a prefeitura da sua cidade, informe sobre os problemas que você observa na sua casa e no seu bairro. As áreas de risco são um problema dos moradores, dos governos e da sociedade como um todo. Para resolvê-lo, cada um tem que fazer a sua parte.